Oi, amores! Na aula de hoje vamos falar sobre a formação da sociedade grega. Localização geográfica. Na antiguidade, o território grego era denominado de Elade, localizado ao sudeste da Europa, alcançando o sul do Balsas. Compondo essa região, temos a Grécia continental, a Grécia peninsular, fica na península do Peloponeso, e as ilhas do Mar Egeu e Jônico, Grécia insular. Vamos ao período. Podemos dividir a história da civilização grega em 5 grandes períodos. Nosso primeiro período é o período pré-homérico, também conhecido como Creto-Micênico, que vai do século 20 ao século 12 a.C., período da Grécia Antiga. Nosso segundo período é sobre o período homérico, que vai do século 12 ao século 8 a.C., período que tem sido criados os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. O nosso terceiro período é o período arcaico, que vai do século 8 ao século 5 a.C., caracterizado pela formação das cidades-estados gregas, chamadas de polis. O nosso quarto período é o período clássico, que vai do século 5 ao século 4, período no qual as cidades gregas atingem seu apogeu cultural e consolidam as cidades-estado como forma de organização política. O nosso quinto período é o período helenístico, que vai do século 4 ao século 2, que vem a decadência das polis gregas caindo sobre o domínio macedônico e posterior romano. Na aula de hoje, vamos falar sobre 2 períodos, o período pré-homérico e o período homérico. Nosso primeiro período é o período pré-homérico, que vai do século 20 ao século 12 a.C. A civilização grega tem origem através das invasões dos povos indo-europeus, que são os aqueus, os jônicos, os eólios e os dórios. O primeiro povo a migrar para essa área que vence a Grécia, são os aqueus, que fazem uma invasão em Creta, na ilha de Creta, A ilha de Creta tem uma posição privilegiada, por quê? Porque ela fica entre o Mar Egeu, Jônico e Mediterrâneo. Creta era uma área montanhosa, ou seja, a terra não era fértil o suficiente, para se fazer uma plantação, ou seja, se viver da agricultura. Então, Creta vivia do quê? Da comercialização marítima, Até porque em Creta também se tem a questão muito forte do artesanato. Esse artesanato que vai ser uma das fontes de comercialização desses povos. Por ter uma posição privilegiada, fica também privilegiada, ou seja, para possíveis invasões. Então, a primeira invasão dos aqueus é feita em Creta. Com essa questão dessa invasão, os povos aqueus, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma miscigenação desses povos. A miscigenação do povo aqueu com os povos de Creta, E aí vai nascer o quê? Uma miscigenação que vai ser originada de creto-micênica, Vai dar origem a esse povo creto-micênico. Por quê? Porque muitas das características dos aqueus, esses cretenses acabam pegando essa questão dessa cultura e inserindo, em Creta. E aí os aqueus também são povos que têm algo semelhante em relação a isso. Então, por serem povos bem parecidos, acabam fundindo, a sua cultura. E aí forma-se a creto-micênica. Depois, essas culturas vão se unir e aí, em determinado momento, vai se fundar, então, uma cidade chamada de Micenas, que vai ser uma cidade muito importante. E aí, esses povos creto-micênicos vão começar o quê? Fazer expansão, Esses aqueus vão começar a fazer expansão das terras para outras localidades. Eles vão sair de Creta, e fazer a expansão, de terras em outras localidades. Entre essas localidades, a gente vai ter o quê? Um conflito que os creto-micênicos vão ter com a civilização troiana, porque vão entrar em guerra, vão entrar em conflito essas duas civilizações. Por quê? Por questão de terra e poder,
ou seja, para adquirirem terra e terem mais poder. E aí desse conflito é um conflito que é muito conhecido pra gente, né? A gente tem o quê? A gente tem vídeos, a gente tem filmes que relatam sobre isso, né? Sobre aquela pequena passagem que diz que os gregos entram em conflito com os troianos, e aí quando os gregos entregam na frente da muralha dos troianos um cavalo como presente. Até porque em Troia tem a questão deles terem muitos cavalos, então seria um presente. Mas na verdade era uma estratégia dos gregos para tentar ganhar a guerra. Por quê? Porque os gregos fizeram aquele cavalo de madeira e encheram de soldados dentro, para quando houvesse, né, a entrada desse presente, ou seja, desse cavalo de madeira, a área de Troia, eles pudessem invadir. E é o que acaba acontecendo. Por quê? Os troianos acham que ganharam a guerra e aí, né, colocam o cavalo para dentro da sua fortaleza e aí comemoram com bebidas, com danças. Quando eles já estão bem desgastados já pela bebida, pela comemoração, é quando esses gregos saem de dentro do cavalo e, né, dominam aquela área, né, que era da civilização troiana. Então, os aqueus vão fazer várias expansões no decorrer da história. Com isso, a gente tem o quê? Também a expansão desses povos indo-europeus, que são quem? Os jônios e os eólios, que também vão fazer o quê? Vão também invadir Creta, né? Vão invadir Creta, e aí esses três povos, vão fazer o quê? Vão viver pacificamente. Por quê? Porque são povos que têm culturas um pouco parecidas, são povos que falam a mesma língua, ou seja, o grego, né? Então, são povos que falam a mesma língua, então vivem pacificamente, não tem problema entre si, né? E aí, quando esses povos estão vivendo pacificamente, a gente tem o quê? As invasões dos dórios, esses dórios que vêm invadindo já várias áreas da Grécia, até o momento que eles chegam à possível invasão onde? Em Creta, onde viviam esses povos, né? Os aqueus, os jônicos e os eólios. E aí eles fazem essa invasão. Só que, olha a diferença, os dórios são povos extremamente militaristas, ou seja, né, eles detêm um poder militar muito grande. Por quê? Porque eles detêm da metalúrgica do ferro, ou seja, das técnicas de como fazer armas de ferro. Diferente desses aqueus, jônicos e eólios, que anteriormente eles têm o quê? Eles têm o domínio da fundição de armas, mas com bronze. Já os dórios não, eles dominam o ferro, que é muito mais eficaz do que o bronze. Então, esses povos, esses dórios, eles são o quê? Eles são povos muito mais agressivos, povos que dominam, né, e escravizam aqueles que eles dominaram. E aí, nesse primeiro momento, a gente diz o quê? Por essa invasão dos dórios, muitos povos, como os aqueus, acabam saindo, né, dessa área de Creta e acabam indo para onde? Ali para a Ásia Menor. Vou começar a sair para a Ásia Menor. Não só os aqueus, mas outros povos, né, que não se sentem à vontade de conviver com os dórios. E aí vão acabar saindo, né, de Creta para ir para outras localidades. É conhecido como a primeira diáspora, essa saída, ou seja, essa migração desse povo para outras localidades, ou seja, que vão se formar novas colônias, né? E aí a gente tem o que? Depois desse período pré-homérico, a gente tem o período homérico. A gente tem o período homérico que vai do século XII ao século VIII a.C. Lembra que eu falei para vocês? Esses povos dórios, eles são o quê? Eles são povos que não são tão organizados. Por que eles são tão organizados? Eles não têm aquela questão de palácios, de monumentos. Então, quando eles chegam a invadir Creta, eles vão chegando e vão aniquilando, ou seja, vão quebrando aqueles monumentos. Por quê? Porque para eles não é importante fazer castelos, importantes para eles até terras. E esses povos são povos que vão dividir as terras. Com isso, vão se formar o quê? Genos ou gens, né? E aí, esses genos são o quê?
são um conjunto de aldeias formado por pessoas que têm parentesco próximo uma da outra, né, que se formam esses genos. Cada geno, né, tem uma pessoa que é importante, que é quem? É o pater familiar. Esse pater familiar, ele é uma pessoa que ele é responsável por aquele geno. Ele tem poder administrativo, religioso, e ele detém também do poder o quê? Do poder de exército. E aí, em relação a isso, a gente entra no quê? Num pequeno proprietário. E aí, esses pequenos proprietários têm uma certa dificuldade para fazer essa plantação, né? E essa colheita. Então, tem pouco alimento. E aí, a gente também tem os grandes proprietários de terras, né? Só que no primeiro momento é feito como se fosse um pacto, né? Cada geno tinha que dividir tudo que se produzisse nas terras, teria que ser dividido para todo mundo. Mas vai chegar um momento que vai ter o quê? Vai ter o crescimento populacional. Então, esse alimento que era dividido para todos não vai ser o suficiente para dividir, né, para essa população que está crescendo. E aí vai haver o que? A privatização das terras, né? Então, aqueles que detêm de muitas terras sempre vão ter alimentos, sempre vão ter, né, com que ter alimento e conseguir continuar o seu geno. Já aquelas famílias dos genos que tinham as terras que não produziam muito, vão começar a ter dificuldade de se manter. E aí é nesse momento que essas pessoas dessas terras menos produtivas vão começar a sair, né, dessas áreas, vão começar a ir para outras localidades. E aí a gente chama o quê? Da segunda diáspora, né? Segundo momento no qual as pessoas têm que sair dos genos para procurar terras produtivas para poder produzir, né, e ter uma terra melhor. Em relação aos grandes proprietários, esses grandes proprietários, como eu falei para vocês, eles vão ter o monopólio, né? Vai ficar na mão deles o poder do exército. Quando há uma questão de uma guerra, esses grandes proprietários são eles que estão à frente, né, do exército. São eles que estão à frente, por quê? Porque detêm de muitas terras, ou seja, o poder maior é deles. E aí vai chegar um determinado momento que vai haver uma classificação. Por quê? Porque esses grandes proprietários vão começar a classificar, né? Vão começar a se sentir a elite, vão se tornar a elite daqueles genos. E aí, com isso, vai chegar um determinado momento que essa elite vai crescer tanto que os filhos desses grandes proprietários vão se tornar nobres, né? Vão ser titulados como uma elite nesses genos. Nesse momento, há o aumento populacional desses genos. E esses genos agora já não dá mais para ficar naquela organização pequena. E aí eles vão começar a fazer o quê? Vão formar as cidades, estados ou polis. E aí a gente tem dos genos a polis, né? Como eu falei para vocês, da organização desses filhos desses grandes proprietários, esses nobres vão fazer o quê? Eles vão dar início, né, a questão das cidades-estados e as polis. O que são as polis? Polis grega corresponde a um estado soberano formado pela área urbana e o território agrícola em seu entorno, né? Então, ou seja, a polis é o que? A formação de quê? Aquele geno que antes era pouco, com poucas famílias, esse geno cresceu, houve um aumento populacional, esse geno cresceu, né? Chegando no momento que tem que ter uma organização agora. E aí, para essa organização, são esses nobres que dão início, né, às polis. Essas cidades vão começar a ser cidades pequenas. Lembrando que nesse momento, quando surgem essas cidades, estado ou polis, os gêneros se acabaram, ou seja, os gêneros foram desfeitos. Por quê? Porque não tem mais sentido ser gêneros. Agora vão começar a ter uma organização, né? E essas pequenas cidades são pequenas cidades que não têm uma estrutura tão grande, né? Não tem uma questão administrativa, não tem funcionário. Eles têm um rei, só que esse rei, ele não detém de todo o poder. Esse rei, o papel dele é o papel religioso, né? Esse rei tem um papel religioso. O poder de administração, o poder de decisão é formado por um conselho. Esse conselho que é formado por esses filhos desses grandes proprietários, né? Que vão fazer o quê? Vão fazer as decisões, vão ter o poder de decisão
nessas cidades e estados que estão se formando agora, né? A gente diz que a gente tem um governo oligárquico, ou seja, o poder na mão de poucos. Por quê? Porque esses grandes donos de terras, com esses seus filhos, são eles que fazem parte dessa elite, ou seja, são eles que mandam, eles fazem parte do conselho. Então, por isso que a gente diz que se tem o poder na mão de poucos, porque eles são poucos, né? A maioria da população são aquela população que vem dos genos, né, desses genos que foram desfeitos, que essa população é uma população de pequenos proprietários. Entre as cidades-estados, as que mais se destacaram foram Esparta e Atenas, né? Por quê? Porque tiveram um prestígio maior, uma organização social melhor, então são elas duas que têm um poder, né? Um destaque maior em relação às cidades-estados. A gente vai estudar sobre Atenas e Esparta nas próximas aulas, tá? Beijos!